Se o Senhor olhasse para você, para a maneira que você cuida da sua vida, dos seus talentos, da maneira que você trabalha lá na sua empresa, da maneira que você cuida das coisas de Deus, que você cuida da sua família, o Senhor vai falar para você: servo bom e fiel, vem e participe da minha alegria, ou servo mau e negligente? Analise os detalhes, como você fala das coisas, como você lida com as coisas, como você trata aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos. Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? E meus queridos, eu quero ler para você, relembrar um pouco daquela passagem que a bispa leu, de Mateus 25, que é extremamente importante para as nossas vidas, né? Às vezes a gente fala que quer coisas, fala que gostaria que Deus abrisse portas, situações, mas qual será que tem sido o nível de investimento na capacidade que o Senhor tem olhado para nós e visto, eu posso botar mais nas mãos dele, eu posso capacitar ele, eu posso colocar ele naquele lugar, que ele vai dar conta, que ele não vai se corromper, que ele não vai se esquecer de onde ele veio, ele não vai esquecer das ervas amargas, ele não vai pisar nas pessoas. Quanto nós realmente estamos preparados para algo maior? Vamos ler então, vamos relembrar essa palavra que ela abre muito a nossa mente. Ela abre muito a nossa mente, porque ela mostra exatamente o que o Senhor nos ensina sempre. Às vezes a gente está com o olhar no que alguém me deve, alguém tinha que me dar mais, alguém tinha que me reconhecer. Não. Se eu não cresço, não tem como o Senhor me abençoar com mais nada. Então vamos ler aqui, Mateus 25, do 14 ao 30. E também será como um homem que ao sair de viagem, o reino de Deus, né? Também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então, tinha capacidade para 5, outro tinha capacidade para 2, e outro tinha capacidade para 1. Mas quando a gente olha, vê lá outro cheio de sacos de talentos para investir, e eu só venho com um saco. Você, tá errado, ele gosta mais daquele sujeito. Ele tá com favoritismo aí. Será mesmo? Também o que tinha 2... Aqui, de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Olha, foi lá, fez investimentos, e não foi em Bitcoin, não. Ele foi lá, aplicou, multiplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro, o talento do seu senhor. A bispa lembrou ontem, né, que 1 talento tem cerca de 35 quilos, que vai dar aproximadamente R$500 mil. E eu já vi naquelas séries, né? Eu não lembro se é naquelas séries que passavam na Record, onde que passava, né? Que fazia essas ilustrações das histórias de Jesus, né? E ali mostrou um pacotinho aqui, né? Um saquinho daquele, tipo aquele que o Judas traiu Jesus, né? Um pacotinho daquele, ele foi lá e cavou e guardou ali e tal. Um pacotinho um pouquinho maior ali, na verdade.
Mas não, você imagina 35 quilos de prata, que aqui o talento, né, eram quilos de prata. Que 35 quilos de prata são quase 2 galões de água para você gastar. Aquilo não é pouca coisa, não. O que recebeu os 5 aqui, ele não conseguiu. Ele teve que botar num jumento, numa carriola, alguma coisa ali, porque ele não dá para carregar aquilo lá. Então, se você tivesse um saco de R$500 mil com R$500 mil, você não ia deixar ali na calçada, escondido, solto ali, ou em algum lugar. Você não ia deixar ele no banco do seu carro com a janela aberta. Você não ia fazer isso, né? Você ia guardar, você ia, né, valorizar aquilo lá, não é pouca coisa. Mas muito mais do que dinheiro, o Senhor nos dá talentos espirituais, talentos de vida, oportunidades, uma família, saúde, né? Uma porta, uma oportunidade de você impactar pessoas. E quanto nós temos usado dessas oportunidades, desses talentos que o Senhor nos dá? Às vezes a gente lembra do talento, né? Igual a gente pode ver o Isaac Atamires aqui, né? Talento para tocar, outro talento para cantar, talento com instrumentos, tal, né? E os outros talentos que a gente tem? A família, né? A saúde, as bênçãos, a inteligência, um cérebro que funciona, isso são presentes, são dádivas, são dons que o Senhor nos dá. E às vezes a gente não tem usado dessas oportunidades para crescer. A gente não tem organizado melhor a nossa vida, o nosso tempo. A gente não tem crescido no Senhor, crescido na maturidade. Ainda quando alguém me fala alguma coisa, eu ainda perco a minha paz, eu já entrego a minha paz, eu já desanimo, eu já fico chateado com a pessoa, já me fecho. Eu vi alguém sendo abençoado, eu fecho a cara, porque o outro foi abençoado, mas eu não olho para o que aquele outro tem feito, o preço que ele tem pago. Às vezes eu nem vou saber o que ele tem pago, não é da minha conta. Mas nós vemos aqui, ó, cada um recebeu uma porção de acordo com a sua capacidade. Então, às vezes, a pessoa olha para a vida do outro e fala assim, por que ele tem mais? E eu tenho menos? Ora, é tão claro, o Senhor está falando. Cada um tem desenvolvido um nível de capacidade. Porque se o Senhor aqui fosse doido e desse 5 para um cara doido, ele ia ter só prejuízo. Mas se ele confiou 5, é porque um dia ele confiou 1. Como esse outro rapaz, o terceiro rapaz aqui, o terceiro servo, um dia começou com 1, mas ele não saiu para enterrar. Ele saiu rápido, ele foi trabalhar aquele dinheiro, ele foi investir aquele dinheiro, ele foi multiplicar aquele dinheiro. Então aquilo que vem até nós não é para parar em nós, é para nós multiplicarmos. É para nós crescermos. Então, às vezes, a pessoa entra numa empresa e ela fica lá com aquele corpo mole, reclamando, eu só faço isso, eu só faço aquilo, eu não entrei aqui para fazer isso, mas ele não valoriza os processos. A gente vive numa época, pessoal, onde as pessoas, elas não têm paciência para colher, para esperar a colheita. Ela quer colher antes de plantar. Você não vê? Principalmente nos mais jovens. Ele chega num lugar, não construiu nada, não tem nada ainda, não tem credibilidade, não conhece, ninguém conhece ele. Se em 3, 4, 5, 6 meses, no máximo, ele já não tiver uma promoção, um aumento, um reconhecimento, ele já quer ir embora. Já não é para ele, é uma insatisfação, é uma coisa que não paga o processo, não passa pelo processo. Aí faz 3, 4, 5 faculdades, aí faz
está sempre, cada tantos meses está numa empresa diferente, e vai sujando a carteira de trabalho dela, né? Porque ela não dá certo com ninguém, ela acha que ela é boa demais, não sabe nada, mas acha que é muito boa. Então, muitas vezes tem faltado um discernimento para que nós venhamos a construir um alicerce. A bispa tem falado muito sobre um alicerce forte. E esse alicerce forte é esse dia a dia, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós, sendo bênção na vida das pessoas, aproveitando as oportunidades. Então veja, aqui cada servo, por mais que tivesse menos capacidade, ele fez bem o seu trabalho. Então o de 2 não ficou ali invejando o de 5. Ele simplesmente foi e fez o trabalho dele. Então, a maneira que o Senhor tratou o de 5 talentos e o de 2 talentos, que virou 10 e outro que virou 4, foi a mesma, foi o mesmo. Ou seja, cada um deu o seu melhor, foi reconhecido pelo seu melhor e foi promovido por isso. Então não tem o favoritismo, tem aquele que corresponde àquilo que tem sido colocado nas suas mãos. Então, às vezes o Senhor colocou uma família nas suas mãos. Você tem correspondido para que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida e a sua família? Deus te abriu uma porta de trabalho. Às vezes pode não ser aquela dos seus projetos de conquistas, mas é aquela que o Senhor tem para você. É aquela que o Senhor quer que você cresça lá dentro. Não é isso que a gente sempre fala? Deus quer que você cresça. E como é que a gente cresce já estando no topo? Não cresce mais. Então a gente começa num patamar inferior e vai crescendo ali, vai subindo os degraus, vai aprendendo, vai amadurecendo. É o exemplo que a gente sempre dá de José. José recebeu o sonho de que ele seria por cabeça, de que todos se curvariam diante dele, mas se ele chegasse lá com aquela arrogânciazinha dele, com aquela imaturidade dele ali, que saía contando o sonho dele para todo mundo, falando que ele ia ser melhor que todo mundo, você acha que se ele chegasse lá no Egito e Deus botasse ele lá por cabeça, o segundo no reino, tal, se ele teria sido um cara de credibilidade, de confiança, tão bem sucedido? Não, não teria. Não teria, porque o caráter dele foi sendo moldado de acordo com os processos que ele foi passando. A humildade, foi baixando aquela cristinha dele, que ele tinha. O José era orgulhosinho, né? Ele era o filhinho de papai, ele era o que ficava lá vigiando os irmãos, então ele se achava melhor mesmo. Porque o próprio Jacó, nesse ponto aí, ele não pensava muito, né? Ele era o que era, né? Mostrava mesmo, não escondia nada dos outros filhos, e aquilo foi daquele jeito também por culpa dele. Então, enquanto ele estivesse ali perto do Jacó, vivendo aquela vida, ele não viveria de jeito nenhum o que Deus tinha para ele, o que Deus colocou no coração dele, os sonhos que Deus tinha dado para ele. Então ele precisou de passar por situações muito duras, muito difíceis, para que ele pudesse valorizar os processos, para que ele pudesse amadurecer, para que ele pudesse ali, antes de administrar uma nação, antes de ele administrar uma nação, ele tinha que administrar uma casa, né? Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. O cara que recebeu 5 talentos, um dia ele recebeu 1 talento, ou talvez até menos do que isso. E ele foi sendo fiel, ele foi sendo diligente, ele foi correspondendo àquela confiança que tinha sido depositada a ele. Então, para ele chegar a ser o governador do Egito, ele precisou ser um bom governador daquela casa do Potifar, com aquela família,
com aquela vida, e depois Deus já deu um outro desafio para ele. Agora você vai lidar com preso, com gente rebelde, com gente difícil, com gente ignorante, com gente agressiva. Então, aumentou o nível ali da dificuldade. Agora não é num lugar mais confortável, como na casa de Potifar, que era rico, né? Agora num lugar mais bagunçado, mais feio, com gente estranha, com gente desmotivada, né? E ele foi muito bem sucedido ali também. Então, quanto nós temos dado condição para Deus nos promover? Porque a gente quer ser promovido, mas se Deus nos promover, Ele vai sabotar o próprio plano que Ele tem para nós. Ele não vai fazer isso. Então, veja, aquilo que nós temos feito todos os dias, estamos em maio, estamos quase na metade do ano. Quanto nós já aproveitamos este ano? Este ano de pensar grande, este ano de fazer coisas novas, de sermos lembrados por coisas importantes. Quanto que nós temos realmente pensado como Deus? Deus é preguiçoso? Deus é procrastinador? Deus deixa tudo para depois? Deus é indisciplinado? Deus é esquecido? Deus marca e não cumpre? Deus fala e e promete e não cumpre, não está lá, ele não chega. Ele fala que ele, desculpa, como aquela outra parábola do banquete, começa a apresentar desculpas. Deus faz isso, você imagina Deus fazendo isso? Então, se eu tenho que pensar como Deus, quanto que eu tenho parecido com Deus? Se Deus não faz nada disso, será que eu tenho feito? Aí a gente vai começando a enxergar por que que eu quero ser abençoado e por que que Deus não pode me abençoar. Não é verdade? Então, a gente não pode ficar reclamando. A gente simplesmente tem que ir lá e fazer o que aquilo exige. Eu não posso ficar falando, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ainda está demorando demais, está demorando mesmo. A gente pode lembrar da demora, entre aspas, de Abraão. Abraão estava há 10 anos, achou que estava esperando demais. Realmente, para uma pessoa que tem 75, já está em 85, 10 anos é muita coisa. Mas ele esperou 25. E aí é bem mais, né? Então, veja que o atraso da nossa vida não é o atraso de Deus. O atraso da nossa vida é o atraso que nós causamos. Então a gente tem que parar de olhar para fora, parar de olhar para os outros e olhar para nós. Quanto eu tenho desenvolvido os talentos que o Senhor tem me dado? Quanto eu tenho sido uma pessoa diligente? Quanto eu tenho sido uma pessoa fiel? Para que o Senhor possa me abrir uma porta, para que o Senhor possa me promover, para que o Senhor possa me exaltar, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Quanto que eu tenho sido fiel nos dízimos e nas ofertas, fiel na palavra, fiel àquela empresa, porque tem gente que é assim, né? Enquanto ele está trabalhando no lugar, ele fica mandando currículo, ele fica lá cuscuiando ali, caçando um outro lugar, uma outra coisa, se oferecer mais, um benefício a mais, alguma coisa a mais, eu estou indo lá. Ele não pensa no que ele pode crescer naquele lugar, ele já quer pular uma etapa, ou várias etapas. E não dá, se a gente não tiver preparo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É onde muitas pessoas se frustram. Todo mundo que começa uma atividade física pela primeira vez, ela quer já chegar, pegar lá os pesos de 30 quilos, tal, mas ela não consegue.
Aí ela tem que passar aquela vergonha no começo de pegar aquele peso de 2 quilos. É o ossinho de cachorro. Aí ela fala, isso daí para mim não é nada. Aí começa a fazer o pezinho de cachorro e cansa. E já fica cansado, mas que coisa maluca, 2 quilinhos desse. Pois é, porque eu não tenho preparo. Aí com o tempo eu vou crescendo. Aí um dia, talvez eu chegue no peso dos 30. Mas eu comecei lá no pezinho de cachorro, nos 2 quilinhos. Mas eu passei por um processo. Mas é aquele que começa lá, e é igual nas academias, né, quando tem aqueles meninos, né, de 15, 16 anos, tudo franguinho. Mas quer zerar a máquina e faz tudo errado, e tem um amigo lá que está ajudando ele a fazer o movimento ali, tudo errado. Mas por quê? Porque ele quer, na imaturidade dos mais jovens, ele quer pular uma etapa, ou 10 etapas, ele quer já ficar grandão, igual o cara lá que ele olha ali no YouTube, né? Os marombas lá, os grandões, mas os caras estão treinando há 20 anos. E tem lá rotina, e treina todo dia. Não é igual alguns aí que financia, né, a academia, quando está frio aí some da academia, mas está lá pagando fielmente, ali, ó. O cara da academia está feliz com ele, porque é uma renda passiva, não estraga equipamento, não usa o banheiro, não faz nada e está pagando. Olha que bênção, tem coisa melhor que isso. Então está lá, ó, abençoando a vida do cara da academia, porque não dá trabalho, não soa no equipamento, não desgasta nada, porque nem vai. Então a mesma coisa somos nós. O Senhor está nos dando oportunidade para crescer. O Senhor fala, ó, eu vou, tudo que vier às minhas mãos, eu vou fazer do meu melhor. Então o que é fazer o meu melhor? É eu me preparar, é eu estudar, é eu abençoar aquele lugar, vestir a camisa daquela empresa. Vestir a camisa daquele lugar. Não, eu vou dar o meu sangue aqui, vou fazer dar certo, vou produzir, vou ser fiel aqui, ó. O negócio vai caminhar na minha mão. Não vou ficar aqui olhando, tá chato, tá difícil, tá demorando, todo mundo é assim aqui. Não, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer o meu melhor. Não vou ficar perdendo meu tempo, pegando atestado, e ficando lá no cafezinho, e matando tempo, matando hora. Não. Eu vou fazer o meu máximo. A gente está num tempo, pessoal, onde as pessoas elas não querem fazer nada além do que foi dito para elas. É uma geração de servos maus e negligentes. É uma geração, tem até uma expressão nisso. Eu esqueci, é como se fosse tem uma expressão que chama uma demissão silenciosa. Mais ou menos isso. Então tem um termo em inglês, não sei se é silent quick ou quiet silence, eu não lembro agora. Que é uma atitude passiva. A pessoa vai dando o mínimo do mínimo só para sobreviver, só para ganhar o salário, mas ela não faz além do que foi dito. Acabou o tempo, ela chega no horário, mas ela também sai no horário. Não atende, não responde mais nada fora do expediente. Por quê? Porque eu não quero me estressar. Eu não quero ter uma situação, eu não quero ter uma dor de cabeça com isso. Então, ó, ela fica lá, ó, só fazendo o mínimo. Isso, quiet quitting. Ela, assim, a saída silenciosa, isso. A desistência silenciosa. Então ela vai sendo, ela vai minando, né? Então ela vai vendo ali, ó, às vezes está sendo exigido mais dela, às vezes está precisando bater uma meta, mas não.
Vamos ficar aqui do jeito que dá. Não vamos estressar. Tudo isso é para não estressar. Tudo isso é para não dar o famoso burnout. E no final das contas, o que tem acontecido? Pessoas pedindo licença, saindo do trabalho, frustradas, derrotadas. Por quê? Porque são egoístas, porque não fazem nada além do que foi mandado. Porque vão lá e escondem os talentos. Está entendendo? Talvez você saiba muito mais do que eu, talvez você já ouviu muito mais do que eu sobre esse assunto. É uma geração de pessoas medianas. Um ou outro que se destaca, mas a maioria aceita a mediocridade. Aqui nos Estados Unidos a gente vê bastante isso. Deu horário, o cara não te atende. Deu horário, o cara não responde. Você pediu o cara para fazer uma coisa, ele vai fazer aquela coisa. Se ele podia fazer alguma coisa que parece que está envolvida com o processo, você não conta com ele. Você tem que chamar uma outra pessoa para fazer aquilo. Então aquela coisa bem na caixinha, bem quadrada, sabe? Enquanto o brasileiro tem uma dinâmica, ele resolve, eu tenho que resolver isso daqui, então eu faço isso, faço aquilo também, sabe? A gente se vira, a gente dá um jeito aí, não podemos perder tempo. Aqui não, o cara vem, perde viagem, volta, vai embora, mas ele não bota a mão naquilo que ele não disse que ia fazer. Ele disse que ia fazer isso. Você pediu para fazer aquilo, ele não bota a mão, ele perde a viagem, perde o dinheiro, ele vai embora. E é desse jeito. Então, a gente precisa entender que essa situação aqui, que a gente está lendo de Mateus 25, ela é tão real e atual quanto quando Jesus contou essa história. Pessoas que vão lá e enterram os seus talentos. Por quê? Preguiça. Como nós lemos aqui, Por que você fez isso? Eu tive medo. Aí eu saí e escondi o seu talento no chão. Eu escondo. É medo, é preguiça, é desmotivação mesmo, é porque não quer pagar o preço. Então aí fica lá com aquela cara, com aquele jeito, sem vida, sem expectativa, sem esperança, sem nada. E quer esperar que vai ser o melhor ano da vida dela? A gente tem que acordar, pessoal. A gente tem que acordar, o Senhor está falando. Ou eu vou ser um servo bom e fiel, ou eu vou ser um mau e negligente, ou eu vou participar da alegria do seu Senhor, eu vou ser mandado embora, vou ser jogado para as trevas, onde só há choro e ranger de dentes. Onde até o que tem vai ser tirado. Já tem pouco, vai perder mais. Vai perder seja dinheiro, seja tempo, seja credibilidade. Não quer pagar o preço? Não vou pagar o preço. Vou tirar o talento dele. Então a gente precisa analisar muito bem, pessoal. Muito bem, a gente tem que trazer para a nossa vida. A gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente marca a vida das pessoas, é uma pessoa intencional, ou a gente vai ser esquecido aí na história. Ou a gente levanta, usa a nossa energia para dar o nosso máximo, fazer o nosso melhor, ou a gente vai usar a nossa mesma energia para ficar se arrastando e sendo infeliz. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que você e seus filhos vivam. A geração que a gente tem visto é uma geração menos produtiva, menos inteligente, que não quer ter família, que não quer ter filhos, que não quer ter uma carreira na vida, não quer ter nada. Quer ser youtuber, mas não tem disciplina nem para ser youtuber. Quer ser digital influencer, mas ele não tem conteúdo para agregar a nada. Quer ser youtuber? Maravilhoso. Tem um monte de youtuber aí que faz vídeos instrutivos, inteligentes, de qualidade,
mas isso demanda tempo, investimento, estudo, dedicação. Ora, para qualquer coisa. O pessoal acha que eu vou ficar aqui na internet e fazer isso. Não, mas para tudo precisa ter excelência, né? Para tudo precisa ter excelência. Então, a gente precisa ter excelência na nossa vida. E a energia que a gente vai usar, a gente pode usar para o bem ou para o mal. Pode ficar o dia inteiro gastando, vendo vídeo, subindo vídeo no Instagram, ou crescendo. O tempo vai passar do mesmo jeito. Ó, o meio do ano está chegando, daqui a pouco o Natal está chegando, daqui a pouco o 27 está chegando. E o que mudou na minha vida? Para melhor, porque para pior é facinho de mudar. Vai ficando mais feio, vai ficando desmotivado, vai ficando acabado, vai ficando... Né, o tempo vai passando, ora. E se eu não cuido da minha mente, se eu não cuido da minha vida, se eu não cuido da minha saúde, eu estou ficando para trás. Então, pessoal, vamos analisar isso. Tome essa decisão. Não viva se arrastando. Não permita. Se o Senhor olhasse para você, para a maneira que você cuida da sua vida, dos seus talentos, da maneira que você trabalha lá na sua empresa, da maneira que você cuida das coisas de Deus, que você cuida da sua família, o Senhor vai falar para você: servo bom e fiel, vem e participe da minha alegria, ou servo mau e negligente? Analise os detalhes. Como você fala das coisas, como você lida com as coisas, como você trata aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos. Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? O que recebeu 5 não era um procrastinador, era disciplinado. Ele saiu imediatamente e foi investir aquele dinheiro. O servo mau, preguiçoso, ele saiu para cavar um buraco. Olha que tragédia. O cara sai, corre, gasta tempo, gasta energia para cavar um buraco, para esconder as bênçãos que ele recebeu. Então, todo mundo tem talento, todo mundo tem algo bom. O Senhor não fez você, nem eu, de forma estragada. O Senhor nos fez com talentos, com capacidades, com inteligência, um potencial que a gente mesmo não sabe enxergar. O Senhor colocou a essência dele em nós. Mas se a gente pega isso e enterra, é ao tiro no pé que muitas pessoas têm dado. Porque está nas nossas mãos. O Senhor está falando que Ele coloca diante de você, de mim. E aí quem tem que escolher somos nós. Deus não é o que vai decidir, eu vou te dar a bênção e para o outro eu vou dar a maldição. Não, Ele bota diante de nós. E aí eu escolho com o que eu vou ficar. Se você é uma pessoa negligente, leniente, preguiçosa, acomodada, procrastinadora, ou se eu vou ser uma pessoa de excelência, uma pessoa para cima, uma pessoa feliz, uma pessoa determinada, uma pessoa ousada, está nas nossas mãos, pessoal. Então vamos agarrar as nossas oportunidades. Vamos fazer deste dia, deste ano, deste mês de maio, um mês extraordinário. Deus quer que você cresça. Deus quer que a gente pense grande, que a gente pense como Ele. Então, como eu falei no começo, pense grande, pensar grande é pensar como Deus. Você vê Deus preguiçoso, você vê Deus lá procrastinando, você vê Deus lá enrolando, você enxerga Deus marcando e não cumprindo, você não enxerga nada disso. Então, se eu penso grande, se eu penso como Deus, eu não posso fazer assim. Eu tenho que fazer o meu máximo, o meu melhor. Eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que ser fiel. Porque se Deus é fiel, eu sou fiel também. Se Deus é rápido para fazer, eu também sou rápido para fazer.
Se Deus não é procrastinador, eu também não sou procrastinador. Se Deus não é reclamão, eu também não sou reclamão. Ora, é assim que nós vamos analisando, porque a gente às vezes pode falar muita coisa e não ter noção nenhuma do que a gente está falando. É o ano de pensar grande. O que é pensar grande? Pensar como Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus. E aí? Só estourou fogos, né? O que são fogos? Fogos é barulho só. Só fiz barulho, só tive alguma coisa ali, eu vi, fiz alguma coisa, mas na prática, o que mudou? Então isso a gente precisa trazer essa consciência. Então, meus queridos, vamos crescer, vamos fazer com que esses talentos que o Senhor tem nos colocado nas mãos, realmente é que aquilo seja multiplicado, porque você tem muitos talentos. Às vezes a gente não reconhece todos de cara, mas à medida que a gente vai correspondendo àquilo que o Senhor tem nos dado, é onde a gente vai desenvolvendo e descobrindo, né? A gente vai se descobrindo. Amém, pessoal? Vamos orar então. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor amado, na sua presença. E eu peço, Senhor, que a sua palavra tenha vindo e causado temor em cada um de nós, e que o Senhor possa vir e nos trazer o entendimento, a consciência das coisas, Senhor. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Eu peço, Senhor, que cada um de nós, cada um aqui, Senhor, seja uma pessoa impactante, seja uma pessoa que faz a diferença por onde passa, que cresce, meu Pai, que desenvolve, que evolui, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Eu declaro isso, eu declaro mudanças, meu Pai, eu declaro vitórias, eu declaro graça, eu declaro sabedoria, eu declaro capacidade, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro um povo vitorioso, Senhor. Um povo que paga o preço certo, um povo que sobe degraus, meu Pai, que passa pelos processos, que não foge dos processos, que não fica lá apresentando motivos, desculpas, Senhor, justificativas para nada, mas que ela se levante em nome de Jesus e creia, Senhor, e creia e cresça em nome de Jesus. Que ela creia e cresça, que nós sejamos guiados pela verdade, Senhor, e não pelo medo ou pela necessidade, como nós vemos esse servo aqui mau e negligente, que ele não fez o que ele tinha que fazer, e ele ainda quis explicar, ele ainda quis justificar que ele não fez, porque o servo era muito rígido. Ora, se eu quero uma grande vida, eu vou passar por pressões. Uma grande vida não acontece sem pressões, sem apertos. Então a pressão faz parte do crescimento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, o Senhor possa abrir a nossa mente, e que possamos nos preparar, Senhor, dia após dia, para essa grande vida. Para essa vida poderosa que o Senhor tem para nós. Para essa vida poderosa que o Senhor tem para nós, meu Pai. O Senhor tem lugares altos para nós. O Senhor tem lugares altos. Eu te peço, ajuda-nos, Senhor. Da visão, derrama da sua graça, do seu favor sobre nós, Senhor, nos ajuda. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua graça, meu Pai, em nome de Jesus eu peço, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abre as nossas mentes, meu Pai, nos ajuda a enxergar as coisas. Nos ajuda, Senhor, abre os nossos olhos. Ajuda-nos, meu Deus, para que nós não venhamos perder a nossa vida, as nossas oportunidades, Senhor,
com o medo, com a procrastinação, com as reclamações. Senhor, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, mentes mudadas, mentes transformadas. Senhor, abençoa, Senhor. Eu declaro vitórias, meu Pai, para o nosso povo. Eu declaro mentes ampliadas, Senhor, mentes mudadas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro respostas, Senhor. Eu declaro respostas em nome de Jesus. Eu declaro vitórias, eu declaro portas abertas, meu Deus, eu declaro crescimento, eu declaro uma revolta interna, Senhor, onde nós nos levantamos, Senhor, e cremos no Senhor, e avançamos no Senhor, e progredimos no Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro respostas, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor. Eu declaro portas abertas, eu declaro realizações, eu declaro uma unção poderosa nas nossas vidas, meu Pai. Eu declaro um povo forte, um povo fiel, um povo que se destaca. Eu declaro, meu Pai, que cada um que está aqui comigo, Senhor, que tome essa decisão e saia impactando vidas, impactando pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai. Eu declaro poder sobre a vida de cada um. Eu declaro, meu Pai, que onde ela estiver, que ela faça diferença, que ela marque pessoas, que ela seja uma pessoa de altíssimo nível, em nome de Jesus, que ela seja como o servo que fez 10, que ela seja rápida, que ela seja obediente, que ela seja disciplinada, que ela seja eficiente. Eu declaro uma mente preparada, meu Pai, mente preparada para a ação, mente preparada. Ela não tem mais desfoco, ela não vive mais perdida, ela não vive mais atrasada, ela não vive mais desmotivada. Em nome de Jesus, eu declaro uma mente preparada para a ação, Senhor, uma mente evoluída, uma mente focada, uma mente determinada, uma mente disciplinada. Eu declaro, meu Pai, que todo rompimento, Senhor, todo embaraço na mente dela, Senhor, todo peso, todo espírito diabólico, Senhor, que mantém ela no lugar, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que todo espírito maldito, Senhor, da procrastinação, da reclamação, da falta da inércia dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus, que saia da vida dela em nome de Jesus, e que ela creia, e que ela se levante, e que ela tome posse, Senhor, em nome de Jesus, de um novo tempo, de uma nova vida, que ela não perca mais um dia da vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro vitória, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro um povo vitorioso, um povo vencedor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro força, eu declaro vitórias, meu Pai, para a vida de cada um de nós, Senhor. Eu declaro portas abertas, eu declaro, meu Pai, que ela creia e ela cresça nesse trabalho, que ela evolua nesse trabalho, que ela prospere neste trabalho. O Senhor abra portas, meu Pai, o Senhor levante, que o Senhor abençoe o nosso povo, Senhor, que o Senhor coloque o nosso povo sempre por cabeça, sempre por cima, prosperando e vencendo em todos os momentos, em nome de Jesus. É o que eu declaro, Senhor, concordo e tomo posse junto com o nosso povo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu declaro um dia poderoso, um dia de vitória, um dia de glória, um dia de grandes respostas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor, e amém.